Tassi Viana, vamos falar sobre a teoria da manutenção, que está na fase reativa do pilar manutenção profissional e que vamos adentrar agora na parte teórica. A teoria da manutenção, primeiramente precisamos entender como que funciona a deteriorização dos componentes. Aqui a linha do tempo, aqui a linha do desgastes. Então existe um limite aceitável de deteriorização, tá? Quando compramos um novo componente, já aí gera o defeito na aparência, desgaste aceitável. Então esse componente, ok para uma boa operação na máquina. Quando ele começa a ter pequenos, médios e grandes defeitos, as peças fora do padrão causam desgaste de máquina e perda de tempo. Então aqui já não é aceitável. Então a manutenção deve atuar para restabelecer os padrões, restaurar as condições de base. Na pirâmide por quebra, falamos que a cada 100 falhas ocultas geram 30 pequenas falhas sem redução da função. A cada 30 pequenas falhas geram 10 pequenas paradas e que cada 10 pequenas paradas gera uma quebra de máquina. Tipos de manutenção. Existe a manutenção planejada, manutenção não planejada e a manutenção de melhoria. Vamos adentrar em cada um desses agora, começando pela não planejada, a BDM, Maintenance Breakdown, ou manutenção por quebra. Na manutenção BDM, a ação é tomada somente depois da quebra do componente. BDM, se corretamente aplicada, pode ser adequada e eficaz. Por exemplo, se o impacto de uma quebra é reconhecido como baixo ou insignificante em termos de segurança, qualidade, custo ou produtividade. Existem as vantagens e as desvantagens de utilizarmos o BDM. A primeira vantagem é uso total da vida do componente, ou seja, esperamos o componente falhar para trocarmos ele. Baixo custo se aplicado corretamente. Não necessita de um planejamento, mas apenas a disponibilidade das peças de reposição. Ou seja, precisamos ter uma boa gestão de peças de reposição, caso contrário, usarmos o BDM não é uma boa estratégia. Exige habilidades de manutenção limitada, somente diagnóstico e substituição. Então essa é a vantagem de utilizarmos o Breakdown Maintenance. Qual a desvantagem? 1. Não existe nenhum aviso de falha, risco também para a segurança. 2. Perda de produção inesperada. E 3. Exige muitas pessoas da manutenção de plantão. Então basicamente esse é o tipo de manutenção que utilizamos hoje, Esperamos o componente falhar para podermos atuar. Vamos entender a próxima estratégia? TBM, Maintenance Basic Time, ou manutenção baseada em tempo. Na manutenção TBM, prazos são definidos, baseados no tempo ou no uso, com o objetivo de prevenir falhas. TBM é aplicável se o custo global da ação preventiva é menor que a intervenção por quebra. As atividades são frequentemente agrupadas nos intervalos de trabalho, para reduzir ao mínimo o número de paradas planejadas. Também tem as vantagens e as desvantagens em utilizarmos o TBM. Primeira vantagem é a redução dos números de falha. Segunda, utilização mais eficiente da mão de obra da manutenção. Terceira, atividades de manutenção planejadas, materiais e mão de obra. E qual a desvantagem se utilizarmos o TBM? Primeiro, vida útil do componente não é completamente utilizada. Segunda, manutenção invasiva desnecessária é realizada. Como podemos ver aqui no gráfico, então baseado em tempo, a gente troca o componente antes que ele venha a falhar. Então, por isso que tem essas desvantagens. A manutenção TBM ela é impossível de ser utilizada se não restaurarmos as condições de base da nossa máquina, porque é impossível a gente fazer uma frequência. Agora, se você restaurou muito bem as condições de base da máquina, aí sim é uma boa estratégia. Vamos conhecer agora a CBM, Maintenance Basic Condition, ou manutenção baseada em condição. A manutenção CBM é baseada no fato de que as falhas não acontecem de repente, mas se desenvolvem em um certo período de tempo. Portanto, é possível saber o estado de saúde de cada componente. É possível planejar as atividades em função das condições reais de funcionamento e não em um conhecimento estatístico do fenômeno. As operações são mais diretamente orientadas e rápidas, aumentando a disponibilidade do sistema. Também vamos ver aqui agora as vantagens e as desvantagens em utilizarmos o CBM.
Primeira vantagem é maximiza a disponibilidade do equipamento e usa mais da vida útil do componente. Alguns tipos de inspeção que utilizam os 5 sentidos não são muito caras. Terceira vantagem, manutenção pode ser programada e a mão de obra organizada. Quarta vantagem, utilizarmos o CBM. Peças de reposição podem ser adquiridas na hora certa. E qual a desvantagem? Desvantagem 1. Análise de vibração, termografia e de óleos usados necessitam de instrumentos e habilidades específicas. 2. As técnicas corretas têm que ser escolhidas cuidadosamente. Terceira desvantagem. É necessário um período de tempo para definir as tendências e estabelecer as ligações com as condições de outros sistemas. Quarta desvantagem. Exige um conhecimento profundo da máquina e dos modos de falhas. A manutenção CBM necessita inspeção e gravação de medidas que indicam a condição do sistema. Alguns exemplos: a temperatura que aumenta em algum motor com atrito ou carga excessiva, a vibração que aumenta em um rolamento desgastado. Os parâmetros físicos podem ser classificados em 5 categorias: emissões acústicas e de vibração, emissões térmicas, emissões relativas a fluxo de lubrificação e refrigeração, emissões relativas a consumo de energia, emissões relativas ao produto voltado para a qualidade. Atenção! Em questão de barulho, vibração e temperatura, o teu operador pode ajudar nisso. E depois você, junto com o time, pode aprofundar melhor na causa raiz. Então fizemos a manutenção planejada e a não planejada. Agora vamos para a manutenção corretiva, que é uma manutenção de melhoria, é uma ação de melhoria na máquina realizada para aumentar a capacidade de manutenção ou confiabilidade da máquina. Portanto, não é um tipo de manutenção, mas uma combinação dos dois tipos usada para melhorar as práticas de manutenção e melhorar o projeto dos sistemas para evitar a utilização de maneira errada deste tipo de manutenção. É muito importante a análise preliminar de BC, ou seja, vamos ver o custo-benefício antes de realizarmos uma corretiva. A vantagem da corretiva só tem uma: algumas modificações nas máquinas podem ser econômicas e funcionais, mas olha as desvantagens. Algumas modificações podem ser custosas e exigem longo tempo de máquina parada. Uma desvantagem da manutenção corretiva também é os resultados esperados podem não ser alcançados. A terceira desvantagem, alguns problemas inesperados podem ocorrer após as modificações. E a última desvantagem em utilizar a manutenção corretiva é resolver um problema em uma parte da máquina, pode apresentar outro problema em outra parte da máquina. Aqui trazemos a manutenção oportunista, né? Não é exatamente um tipo de manutenção, mas a combinação de manutenção BM, a manutenção por quebra, e a manutenção PM planejada. Um dos principais problemas da manutenção é a disponibilidade do equipamento para atividade de inspeção e de melhoramento. Então, as atividades são previstas para a primeira parada disponível. Uma grande oportunidade que podemos utilizar na manutenção de oportunidade é quando o operador está fazendo o setup da máquina. Podemos entrar, atuar, intervir naquele componente ou naquela falha, naquele momento. Por isso que chama manutenção de oportunidade. É importante a gente entender os padrões de manutenção, porque quando chegamos no passo 3 do pilar de manutenção profissional, já temos a Machine Ledger bem definida, começamos a criar os nossos padrões, precisamos definir o tipo de manutenção do componente. Sabemos que existe o componente A, B e C. A, se ele vier quebrar, a máquina para. B, se ele vier falhar, a máquina perde um pouco de performance. E C, se ele vier falhar, a máquina não perde performance. Então precisamos classificar, de repente, os componentes A, de repente irmos para o TBM, manutenção baseada em tempo, os componentes B também, e o C podemos deixar na manutenção de quebra, né? No breakdown. Importante também nesse passo mostrarmos através de gráficos a nossa evolução, quanto que estamos de CBM, quanto que estamos de CM, TBM e BDM. Isso mostra maturidade no teu passo, maturidade no teu pilar. Conclusão, pessoal, a estratégia da manutenção, precisamos que o departamento de manutenção, o gestor de manutenção, tenha a responsabilidade de definir essa estratégia de manutenção para garantir a máxima confiabilidade e eficiência dos equipamentos. Ele organiza, ele planeja, ele controla
e os cuidados de todos os sistemas da planta, definindo ferramentas e técnicas apropriadas, proporcionando um sistema para definir critério para a escolha dos equipamentos e as prioridades, como selecionar as ferramentas e os tipos adequados de manutenção, quando decidir quando realizar as atividades planejadas, quem identificar e desenvolver os recursos envolvidos na PM e AM e o que encontrar as reais causas da perda da planta. Sem muita delonga, sem muita enrolação, essa é a teoria da manutenção. Trouxe uma forma teórica para você aprender, para você ter conhecimento. Você que é manutentor, conheça os tipos de manutenção a fundo. Você gestor, você que é líder do pilar, isso é muito importante, tu mostrar esse avanço ao longo dos passos que você vem aplicando na tua empresa. Espero ter te ajudado e estamos disponíveis para tirar todas as tuas dúvidas. Até o próximo treinamento.